Bom, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Esse ano de uma forma diferente, de um modo diferente, né? Estamos aí todos reclusos nas nossas casas e eu também tô aqui na minha, né? Mas não podemos deixar para trás a nossa conscientização, nosso mês internacional de conscientização ao prevenção do câncer de mama, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dos principais tópicos, né? Dar uma passada, e aí nós vamos abrir para perguntas, né? Canetinha e papel aí na mão, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Esse ano diferente, vão mandar perguntas pelo WhatsApp ou pelo chat, e aí a gente vai tirando posteriormente essas dúvidas, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o movimento, né? O que é, como surgiu o Outubro Rosa, né? Foi criado em 1997 nos Estados Unidos. O Laço Rosa, inicialmente, ele foi idealizado por uma fundação, né? Uma fundação chamada Susan G. Komen, o nome de uma mulher que aos 35 anos morreu por conta de um câncer de mama não identificado, né, triplo negativo, e por conta disso ela faleceu rapidamente por conta de falta de detecção, né? Sabemos, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que os cânceres em 20% da sua totalidade eles são de fundo hereditário e 80% são de fatores externos, né? Quando ele é de fator hereditário, ele, na maioria das vezes, costuma atingir mulheres mais novas, são mais agressivos e menos responsivos ao tratamento, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Aqui no Brasil demorou um pouquinho ainda para esse movimento ganhar força, né? No Brasil, apenas em 2002 surgiu o primeiro movimento, né, das corridas e um mês aí dedicado, né? Então, o Outubro Rosa, ele não é só no Brasil, o mês dedicado ao mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, ele é mundial, né? É muito legal a gente saber disso, porque a gente sabe que o mundo inteiro está lutando contra essa doença, né? Isso é muito importante. É importante ressaltar, né, quando se fala em fatores externos, nós sabemos que são os meios, né, os fatores externos mesmo, a nossa qualidade de vida, como a gente está se portando durante esse tempo, que tem a possibilidade do aparecimento do câncer de mama, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas tem um dado importante que diz, segundo a Organização Mundial da Saúde, o INCA, que na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, o câncer no mundo inteiro ele cresceu 20%. Não só o câncer de mama e de próstata, que são os mais detectáveis, né, os mais complicados, os mais incidentes, mas todos os tipos de cânceres. E a gente se pergunta o porquê disso, né? O porquê que em 10 anos, 20% de aumento? A gente reporta aí justamente a nossa qualidade de vida. E aí a gente tem que se perguntar, né? A gente está se cuidando? A gente está comendo bem, a gente está dormindo bem, a gente está principalmente se alimentando bem, a gente está cuidando do corpo que a gente vive. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente, tá? Então aqui eu tenho um gráfico que mostra que o câncer de próstata e o de mama, o de próstata nos homens, é claro, e de mama nas mulheres, eles são os mais incidentes de todos os tipos de cânceres, né? Então, a mulher aí é um total de 29,5%, quase 30%, né, de incidência, contra 31,7% de próstata. Os homens ainda ganham, né? Levando em consideração também que é comum o crescimento da próstata. Isso a gente fala o mês que vem, tá? No nosso Novembro Azul.
Então, falando da anatomofisiologia da mama, ou seja, como que a mama, né, como são as estruturas da mama. Então, lembrando que mama, quando se fala mama, a gente quer dizer mama masculina e mama feminina, tais têm a mesma estrutura, a única diferença da mama masculina é que tem o crescimento, né, por conta do envolvimento hormonal, e os lóbulos mamários e os ductos lactíferos, que é onde é produzido leite quando a mulher entra no período de amamentação, é onde existe aí a maior incidência, né? Ficando por conta do carcinoma ductal, que são dos ductos, né, mamários. 80% dos casos é devido ao câncer de carcinoma ductal, né? A gente vai ver mais para frente que mulheres que não amamentaram, mulheres que não engravidaram, né, que são os fatores de envolvimento de histórico familiar, né, também. Então, a gente se pergunta, né, todo mundo tem muito medo dessa doença, né, antigamente não se dizia o que era o câncer, não se falava abertamente o que era o câncer, né, as pessoas tinham muito medo de falar a respeito disso. Falava muitas vezes, eu lembro que a minha mãe dizia quando alguém morria de câncer ou tinha câncer, que falava, é aquela doença, mas é muito importante a gente saber o que é. Né? Então, a definição, né? O câncer é um crescimento descontrolado de células que adquirem características anormais causadas por uma ou mais mutações no seu material genético. Então, voltando um pouquinho lá na anatomia, para quem já conhece, para quem não conhece, eu vou falar rapidamente. O nosso corpo nesse momento está trabalhando, né? O nosso ciclo celular ele está se desenvolvendo. Então, existem períodos, né, dessa renovação celular. O câncer, ele acontece quando em alguma dessas fases existe uma diferenciação, ou seja, a célula, ela se comporta de uma forma diferente, né? E aí que é muito importante entender o motivo da causa do câncer. Por que que a célula, neste exato momento, ela se comporta diferente? Será um fator hereditário? Será um fator externo? Né? A gente pode, por isso que a gente tem que se conscientizar. É muito importante saber que as nossas células, elas podem se comportar de uma maneira diferente, dependendo da maneira com que a gente se comporta, né? Mas o que causa o câncer de mama, né? A gente chegou, felizmente, nos fatores de risco, que eles são divididos em comportamentais e ambientais, de história reprodutiva ou hormonal e de cunho hereditário ou genético. Lembrando, né, que 80% dos cânceres hoje documentados pela Organização Mundial da Saúde, pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, né? 80% dos fatores, eles são comportamentais e ambientais, né? De história reprodutiva e hormonal e hereditário, fica lá com os 20%, tá bom? Então, o que a gente pode citar como comportamentais e ambientais? A obesidade e o sobrepeso após a menopausa, o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica e o tabaco. Lembrando que a bebida alcoólica contém o etanol, todas as bebidas alcoólicas contêm o etanol, e o etanol ele é altamente cancerígeno, né? Ele altera esse ciclo celular, bem como o tabaco também, né? Para quem fuma, quando vai comprar um cigarro, tem uma lei aí até que bem recente que tem lá a fotinha, né, das doenças que podem causar, não só cânceres, né, mas doenças também de sistema nervoso central, cardíacas. Então, é bem cancerígeno o tabaco, né, tão quanto a bebida alcoólica também. Mulheres que se exporam muito, homens e mulheres que se exporam a frequentes radiações ionizantes,
raio-x de mama, tomografia. Aqui entra muito, né, pacientes que tiveram um câncer primário, por exemplo, um linfoma, que é um câncer de sistema sanguíneo, e aí que recebeu muita radioterapia, que fez muita radioterapia, ou de cabeça e pescoço, e aí acaba desenvolvendo câncer de mama por conta dessa exposição frequente, tá? A primeira menstruação, que a gente chama de menarca, antes dos 12 anos de idade, por quê? Tem algumas mulheres, inclusive eu, tive minha menarca aos 9 anos, que é a primeira menstruação. Por que que a mulher ela tem a probabilidade de desenvolver um câncer de mama mais antecipado? Porque você fica durante muitos anos exposta a esse hormônio, né? Então, a partir dos 12 anos, que é o comum que a mulher entre na menarca, que tenha a menarca, que comece o seu ciclo reprodutivo, com 9 anos, 10 anos, que é precoce, ela fica exposta a mais tempo, então o risco de desenvolver o câncer é maior por conta do contato hormonal, da produção hormonal, tá? Parar de menstruar também após os 55 anos, pelo mesmo motivo, a mulher ficou durante muito tempo exposta ao hormônio, né, o estrógeno, e aí tem o risco. Ter feito uso de contraceptivos orais por tempo prolongado, mulheres que tomam anticoncepcional desde novinhas, né, às vezes por algum motivo, menstruação que em grande quantidade, né? Mulheres adolescentes que sangram muito têm que tomar anticoncepcional, ou que tem algum problema relacionado ginecológico também tem a necessidade de fazer o uso do anticoncepcional. Essas mulheres elas têm o risco de desenvolver um câncer de mama também. Ter feito reposição hormonal após a menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Hoje em dia não é mais usual a reposição hormonal, né? Em alguns casos principais, né, mulheres que têm histórico reprodutivo, né, de histórico familiar, não tem indicação absoluta de fazer. Mulheres que se sentem muito mal com sintomas, né, da menopausa, fogacho, irritabilidade. Às vezes aí tem uma indicação de fazer, mas os médicos acabam convencendo as mulheres não fazer essa reposição, tentar tratar um pouco os sintomas, né, com outras alternativas, se não com hormônio, por conta desse risco, tá? Os hereditários e genéticos, né? Mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama antes dos 50 anos, ou câncer de ovário, e história familiar de câncer de mama em homens, né? Então, assim, mulheres que têm histórico familiar, principalmente de cunho familiar muito próximo, mãe, avó que teve histórico de câncer de mama na adolescência, na fase jovem, né, antes dos 30 anos de idade ou antes dos 50 anos de idade, tem que investigar para saber se é de caráter hereditário, tá bom? Os homens que têm aí um indício de câncer de mama, as mulheres da família desses homens devem com certeza fazer aí a investigação quanto antes, porque existe a grande possibilidade de ter aí o fator genético relacionado, tá? Já que a gente falou a respeito do câncer de mama masculino, falando um pouquinho, né? A representação é de 1%, né? É pouco, é muito incomum os homens ter câncer de mama, né? Por isso que quando existe um caso na família, é muito importante ir atrás para poder fazer essa verificação, tá? O diagnóstico é sempre tardio e as curas são menores, porque os homens não costumam se tocar, né? Igual nós mulheres. O histórico dos homens, né? A gente fala muito isso lá no Novembro Azul, é que o histórico dos homens é que
O homem, quando ele inicia a vida sexual dele, ele não vai ao ginecologista igual as mulheres, né? Para poder fazer uns exame, para poder se conhecer, para poder fazer esse acompanhamento. E aí a questão de se tocar também, né? De fazer o autoexame da mama. Os homens, eles não se tocam. E aí quando o tumor, ele começa a ser muito palpável, ele já tem aí uma possibilidade grande de não ter tratamento curativo, apenas paliativo, tá? Então, muito importante que os homens também que estejam assistindo façam autoexame da mama, tá bom? Não dão devida importância ao surgimento de nódulos mamários, porque a grande maioria não sabe que pode desenvolver o câncer de mama, né? Mas quais são os sintomas do câncer de mama? Eu tô com câncer, o que eu vou sentir? Né? A principal orientação de nós, profissionais da saúde, é sempre, primeira coisa, né? A inspeção do seu corpo. Olhe, palpe, sinta e saiba também reconhecer essas diferenciações, né? Eu vejo nas palestras, em alguns atendimentos, né? E as dúvidas são muito frequentes de mulheres que não sabem como são essas variações, né? Não sabe fazer o autoexame. Na dúvida, se você tem dúvida, se você encontrou algo de diferente, a orientação é sempre você ir até o seu mastologista para poder tirar essa dúvida, tá bom? Então, o endurecimento da mama, sulcos, que é aqueles quando tá fundo assim, a gente chama de sulcos, né? Então a gente deve saber identificar a erosão, que são machucadinhos, né? Buracos na pele, vermelhidão na pele da mama, fluido desconhecido que sai do bico da mama também é um sinal de atenção. Nódulos, né, como um todo, veias crescentes ou protuberantes. Quando você faz a inspeção da mama, que você verificar veias muito protuberantes, isso também é um sinal de alerta. Assimetria, ou seja, você olha de frente e a sua mama está assimétrica. Os bicos do peito, né, da mama, um tá lá para a direita, outro tá lá para cima, então isso é uma alteração também, é um sinal de atenção. E pele de laranja, laranja mexerica, né, que a gente conhece aquela pele enrugada. Isso a gente tem que ter muita atenção também, porque pode ser um sinal importante para ser observado, tá? Que pode ser aí qualquer tipo de alteração maligna também, tá bom? Então, a principal manifestação da doença associado a vários sintomas é o nódulo endurecido, tá? Fixo e geralmente indolor. Então, quando a mulher realiza o autoexame da mama, ela verifica esse nódulo, né? Que ele é fixo, então, quando você movimenta esse nódulo, ele não sai do lugar, ele fica fixo. Geralmente você não sente dor nenhuma, porque se é uma glândula que está aumentada ou por conta do período menstrual, ou se é alguma calcificação, como é algo da sua estrutura, você vai sentir, né, doer, incomodar. Geralmente o nódulo ele é indolor, você não sente dor nenhuma, tá? Falando um pouquinho a respeito dos métodos diagnósticos para a gente identificar o câncer de mama, né? Temos a ultrassonografia, que diferencia lesões sólidas, né? Os nódulos de lesões císticas, que são cistos mamários. Então, através da ultrassonografia, o médico já consegue ver, né? Se é um nódulo, se é um cisto. Muitas vezes o médico identifica essas alterações e a mulher quer porque quer fazer um exame complementar sem necessidade. Lembra que a gente falou lá no final da exposição, a radiologia também é um risco para as mulheres desenvolver?
Então, assim, no exame de ultrassonografia já é possível saber se é um nódulo ou um cisto. Na vigência de um nódulo, a gente vai investigar com exames complementares, tá bom? A mamografia, né? Que é uma mamografia, é uma radiografia, nada mais é do que uma radiografia da mama, né? Por um equipamento chamado mamógrafo. Quem já fez mamografia sabe, né? Que é um exame desconfortável, principalmente para mulheres que têm mamas pequenas ou muito densas, porque o aparelho ele aperta a mama, né? Então ele faz esse movimento, a mulher coloca a mama em cima de uma plataforma e ele aperta essa mama, né? Muito, aperta bastante para a gente conseguir, o mamógrafo conseguir identificar se existe um nódulo, por mínimo que ele seja, né? Então, assim, um mamógrafo, um nódulo detectável por uma mamografia, ele tem até 1 centímetro. Então, assim, um tumor, um nódulo de 1 centímetro, ele não é detectável ao exame, o autoexame da mama, tá? Então, uma mulher que tem o histórico, que vai atrás, que faz uma mamografia, ela consegue identificar um nódulo antes da palpação, né? Ele tem menos de 1 centímetro. A partir daí, as chances de cura dessa mulher é infinitamente maior, é próximo dos 90%. Então, uma mulher que identifica um nódulo de até 1 centímetro, que identificado pelo mamógrafo, ela tem 90% de chance de se curar, tá? Acima de 2,5 metros, que já é palpável no autoexame da mama, de 70% a 80% de possibilidade de cura, e nódulos maiores que 5 centímetros, a chance de cura é de 30% a 60%, né? Por isso que a gente tem o Outubro Rosa, né? Para a gente identificar o quanto antes esse tumor e conseguir agir, né? Através dos tratamentos aí disponíveis, tá? A ressonância magnética também, ela é mais utilizada para complementar o diagnóstico, uma vez que é detectado através da ultrassonografia, da mamografia, da biópsia por agulhamento. Vamos ver como que tá esse tumor, aonde que ele tá acometendo, né? Qual a localização, é um complemento à ressonância magnética, tá? Mulheres, vale lembrar para as mulheres que têm prótese mamária, existe um exame específico que não aperta, né, a mama, que o risco de estourar essa mama é muito grande. Hoje em dia, as cirurgias estéticas de mama, a prótese é colocada atrás da caixa torácica, né? Mas antigamente existem algumas próteses que são colocadas na frente. Então, se vai realizar o exame de mamografia, o risco de estourar essa prótese é grande. Para essas mulheres, tem a possibilidade de realizar como se fosse uma ressonância magnética, tá? Mas lembrando que ela é só indicada para esse tipo de mulher e pelo convênio, os convênios costumam cobrar de mulheres que não têm essa indicação, por ser menos dolorido, eles fazem, e para as mulheres que têm prótese, os convênios eles são obrigados a fazer essa cobertura, tá? Depois de realizado a mamografia, né? Fiz a mamografia, tem um nódulo, tem a classificação Bihardis que a gente fala, né? Que é uma classificação numérica para saber se esse tumor ele é apenas observável, se eu tenho que fazer uma biópsia para ter certeza que ele é um tumor maligno, ou se eu vou ficar só observando,
fazendo exame de vez em quando para ver como ele se comporta, tá? O painel genético, que é os exames de BRCA1 e 2. As mulheres que fazem esse painel genético e dão positivo, a chance delas desenvolverem um câncer de mama até os 70 anos é de 70%. Quem lembra aqui da história da Angelina Jolie e de muitas mulheres aí que fizeram esse painel genético, esse exame de BRCA1 e 2, identificaram que é positivo, que o histórico familiar é positivo, que ela tem a possibilidade de desenvolver câncer até os 70 anos. 70% de chance é muita coisa, né, gente? E aí tem a indicação aí, a liberação para poder fazer a retirada total das mamas e a colocação da prótese para evitar esse risco. É claro que isso não é uma realidade, né, para o nosso público, né, principalmente brasileira, a não ser as mulheres que têm aí uma possibilidade financeira, né, uma acessibilidade financeira. A gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Então a gente volta mais aí para a questão da identificação e da verificação, autoexame da mama, os exames complementares para a gente conseguir identificar o quanto antes, né? Mas quais são as mulheres que devem fazer mamografia, né? Todas as mulheres a partir dos 40 anos, todas. As que têm histórico na família, assim como a Angelina Jolie, assim como a Susan, que a gente falou lá no início, né, do Laço Rosa, que morreu com 35 anos, a partir dos 35 anos de idade, já tem indicação de fazer. Eu oriento sempre os pacientes, as mulheres que iniciarem, né, tiverem a primeira menarca, que já começar a menstruar, já começar a fazer esse acompanhamento e tiver histórico na família, já começar a fazer o acompanhamento com o ginecologista, porque o ginecologista ele vai delinear, ele vai dizer qual é o melhor momento, né, baseado no histórico familiar. Às vezes o histórico familiar ele é muito latente, todas as mulheres, tias, primos, primas tiveram câncer de mama e aí às vezes ele pede até para fazer antes. No meu serviço eu tenho histórico de mulheres que tiveram câncer de mama muito previamente, né? Então é uma conduta médica também, mas como um todo, mulheres com histórico familiar a partir dos 35 anos, tá? Anualmente ou semestralmente, uma vez por ano ou a cada 6 meses, ou como o médico achar que deve, dependendo do histórico familiar desta mulher, tá bom? Os principais tratamentos, né? Então, identifiquei que eu estou com câncer de mama mesmo, estou com câncer de mama, fiz a biópsia, quais são as possibilidades que eu tenho de tratamento? Cirúrgico, que é o principal tratamento, muitas vezes ele é associado a outros tratamentos, a radioterapia, a quimioterapia, isso vai depender muito do Gente, desculpa, é que eu tô em casa. O meu marido subiu aqui e fechou a porta. E eu me assustei. Isso vai depender muito do exame, né? Quando é realizada a biópsia, a gente quer saber qual o tipo de tumor. Existem vários tipos de tumores, né? Existem os tumores que eles são triplo negativos, que eles não são tratáveis com hormônio nem com imunoterapia, apenas cirurgia e radioterapia e quimioterapia é a possibilidade, né? Existem tumores que eles são sensíveis à hormonioterapia, que a gente conhece aí o tamoxifeno e outras medicações associadas. Pacientes que têm tumores que são sensíveis às imunoterapias, que temos aí diversas imunoterapias, isso vai depender muito, né, de como que é esse câncer, né?
qual que o escalonamento dele, para vocês entenderem melhor, para não falar termo técnico. Então, como que está esse tumor? Ele está isolado? Ele está pegando as partes adjacentes? Ele está pegando muita parte ali do pulmão? Está pegando toda a mama? Está pegando metade da mama? Qual é esse tipo de tumor? Então, baseado em tudo isso, vai ser delineado o tratamento, tá? E aí, com tudo isso que a gente falou até agora, né? Será que é possível prevenir o câncer de mama? Dos fatores não modificáveis? Não, né? Infelizmente não. Os fatores não modificáveis, que são os genéticos e os hereditários, né? Genéticos hereditários, que é a mesma coisa, de idade e de ciclo reprodutivo, que a gente não pode mudar, né? Todo mundo vai envelhecer, ninguém escolhe o horário, o dia que vai ter que vai ter a menarca, que vai menstruar. Então isso a gente não pode modificar, mas a gente consegue fazer a verificação, fazer a prevenção desse tumor, tá? Com antecedência. E os fatores modificáveis tá aqui, gente, ó, na nossa mão, que tá lá tudo aquilo que a gente falou, né? Controlar a obesidade, né? O sedentarismo, realizar atividade física pelo menos 30 minutos por dia. Quando se fala em atividade física, o pessoal já pensa logo de ficar lá se extenuante, né? Ai, 1h30 na academia. A gente não tá falando disso, a gente tá falando de 30 minutos ao dia. Isso já reduz aí o risco de desenvolver o câncer em 10%, né? Os gráficos falam isso pra gente. Vocês podem ter essas informações todas que eu falei lá no INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, tem todas essas informações. E isso é fidedigno, né? Foram feitos estudos, pessoas que foram estudadas e que foi provado que as pessoas que praticam atividade física, no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana, que controla o peso, que não consome álcool, que consome pouco. Também é muito engraçado, inclusive nas palestras, né? Quando eu falo a respeito do álcool, todo mundo, pô, Fabiana, mas não vou poder beber nunca mais? Não, gente, ninguém tá falando aqui que ninguém vai mais poder beber socialmente, mas a gente tá falando de excessos, né? Tudo que é excesso faz muito mal, né? O que é bom e o que é ruim, pior ainda, né? E a terapia de reposição hormonal, né? É muito importante que vocês conversem com o seu ginecologista a respeito de quais são as possibilidades, né? Tanto quando a mulher é mais jovem, que menstrua e que tem problemas associados, né? Endometriose, qual é o melhor tratamento que não seja o tratamento hormonal, né? Hoje a medicina está muito avançada, a gente tem aí N tratamentos para esse tipo de problema que não o hormonal, né? Vale uma conversa assim bem legal com seu ginecologista para poder saber um pouquinho a respeito de tudo isso, tá bom? Agora eu vou ensinar vocês a fazer o autoexame da mama, tá? É claro que eu gostaria de estar aqui com uma mama, né? Eu tinha uma mama, mas eu não tenho mais esse acesso, infelizmente. Logo, logo eu vou adquirir. Mas eu vou fazer aqui comigo mesmo, tá? Então, assim, quais são os dias que se devem escolher para fazer o autoexame da mama, né? Sempre longe do ciclo menstrual, porque as mulheres sabem que quando entram no ciclo menstrual, a mama fica densa, a mama fica doída, dolorida. Então, assim, você vai achar coisa que se você fizesse esse teste longe do período menstrual, você não ia encontrar. Então, quando fazer? Longe do período menstrual. Geralmente, passou o período menstrual, depois de uma semana você já pode realizar o autoexame da mama.
Homens não têm período menstrual. Os homens podem realizar o autoexame da mama uma